O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, ontem, dia 28 de outubro de 2025, foi palco de uma guerra civil. Tiros, bombas, gente morta. As cidades que mudaram para pior sem que as pessoas percebessem. Mas aqui, a mudança foi escancarada. O morro que via o mar, o sambista no bar, o turista na praia, tudo ali se mistura agora a barricadas, a crianças que ouvem explosões, a jovens que não veem futuro senão o confronto. Para entender o que está eclodindo no presente, preciso que a gente volte no tempo, escave as raízes desse problema, porque o caos que se vê hoje não surgiu por acaso. Lá atrás, nos anos 1970 e 80, começaram a tomar forma as estruturas que se cristalizariam em organização criminosa e domínio territorial urbano. O sistema prisional do Estado do Rio passou por reformas durante a ditadura militar, presos comuns dividindo celas com presos políticos, alianças underground se formando. É nesse ambiente que surge pela primeira vez o que viria a se chamar facção. O grupo que, internamente, entre os muros, decide que a lógica da rua também será deles. Com o fim da ditadura, o crescimento acelerado das favelas, do morro, a urbanização desordenada, a ausência real do Estado em muitas dessas comunidades gerou terreno fértil para que o tráfico de drogas encontrasse morada. Não apenas tráfico, a busca de território. E o domínio de ruas, vielas, morros tornou-se parte do negócio. Nos anos 80 e 90, o que era tráfico puro foi se transformando em governo paralelo, chefes locais, aparato armado, controle de serviços informais, água, luz, internet, proteção privada. Surgem facções como aquelas que dominam o Rio e o Estado até hoje. Ao mesmo tempo, crescia uma ferida silenciosa. O abandono estatal, a educação precária, a falta de oportunidade. Comunidades que, há décadas, viam o Estado passar de longe e não entrar para realmente oferecer cidadania. Quando o Estado se retira, quem ocupa o vácuo de poder? Essas organizações, e elas passam a fazer mais do que vender drogas, fazem segurança, impõem regras, recolhem taxas, organizam o cotidiano segundo sua lógica. É a consolidação do domínio territorial. Enquanto isso, o poder formal seguia tentando. Programas de urbanização, políticas públicas, promessas de integração das favelas à cidade formal. Havia, por exemplo, o programa chamado Favela Bairro, surgido na década de 1990, que visava dotar favelas da infraestrutura urbana mínima, integrar essas comunidades ao resto da cidade como bairros e não como espaços à parte. Posteriormente chegou o programa Morar Carioca, anunciado em 2010, com a meta ambiciosa de urbanizar todas as favelas até 2020. Mas o que se viu foi algo como um esvaziamento dessa política. Poucos projetos concluídos, manutenção quase inexistente, promessa que ficou pela metade. Ou seja, não bastava planejar, era preciso manter, sustentar, ampliar. E isso não aconteceu. E nesse vácuo, as facções se fortalecem. Mas a fila de problemas vai além. Há casos de corrupção de agentes públicos, de omissões, de conivência, de troca de favores. Quando o Estado falha, quando agentes públicos que deveriam fiscalizar e agir acabam por pactuar ou tolerar desvios, o crime cresce mais rápido. É no terreno das pequenas corrupções, das permissões, das falhas de fiscalização, da ausência de supervisão, que o sistema paralelo se fortalece. Além, claro, da violência. Traficantes, milícias, grupos que disputam território com armas de guerra. E não falo de armas de brinquedo. Fuzis, metralhadoras, drones. Na manhã do dia 28 de outubro de 2025, cerca de 2.500 policiais civis e militares, blindados e drones, invadiram os morros do Complexo do Alemão e Complexo da Penha, pontos reconhecidos de domínio da facção conhecida como Comando Vermelho. A operação resultou em ao menos 64 pessoas mortas, incluindo 4 policiais. As lojas fecharam, escolas suspenderam aulas, moradores ficaram presos em casa. É o Rio de Janeiro inteiro que assistiu à cena de guerra urbana. Não era mais ala remota da cidade, era no coração dela. Dentro desse quadro, a atuação estatal sofre ainda com limitações jurídicas que complicam a resposta.
o Supremo Tribunal Federal, STF, já decidiu medidas específicas sobre o que a polícia pode ou não fazer nas favelas do Rio. Em abril de 2025, o tribunal aprovou regras para limitar a letalidade das operações, no âmbito da chamada ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, que questionava a frequência de operações policiais com mortes elevadas. Entre as determinações, uso de helicópteros em operações, controle e aviso prévio se houver escola próxima, preservação imediata do local de morte para investigação, supervisão do Ministério Público. Ao mesmo tempo, o tribunal afastou o reconhecimento de estado de coisas inconstitucional na segurança pública do Rio, numa sinalização de que o Estado precisa assumir responsabilidades. Em fevereiro de 2025, o STF reconheceu que as guardas municipais podem atuar em policiamento urbano ostensivo, o que altera o quadro federativo da segurança pública. Essas decisões, porém, geram controvérsia. Defensores da segurança pública denunciam que os limites impostos tornam a polícia menos eficaz frente ao crime organizado armado com armas de guerra. O resultado? A polícia opera num tabuleiro em que o crime tem liberdade de movimento, e o Estado aciona com restrições jurídicas, limitações operacionais e não consegue ocupar ou substituir território de forma permanente. Enquanto o crime se armava e se territorializava, as milícias também surgiram, grupos paramilitares geralmente compostos por ex-policiais, bombeiros, guardas ou agentes de segurança que passaram a controlar as comunidades oferecendo serviços cobrados à população: água, gás, internet, transporte ilegal, segurança privada. Esses grupos disputam com o tráfico ou substituem o tráfico em muitos locais. Assim se cristaliza uma das características mais perversas. O crime oficializa seu poder sobre o espaço urbano, não apenas vendendo substâncias ilícitas, mas dominando casas, ruas, com cadeias de comando que chegam ao asfalto. Com isso, a favela deixa de ser apenas comunidade vulnerável, vira campo de batalha, zona de controle armado. E a urbanização que poderia ter sido a resposta? Em teoria, aplicavam-se programas de Estado, Favela Bairro, Morar Carioca, o PAC Favelas. Mas a dinâmica foi falha, metas não cumpridas, manutenção ausente, redes de infraestrutura que afundaram de novo no descaso. Por exemplo, o programa Morar Carioca, orçado em 8,5 bilhões de reais para urbanizar as favelas até 2020, tinha apenas 3 projetos concluídos em 5 anos. A integração anunciada não se fez permanente e os investimentos foram desviados, interrompidos ou insuficientes. Quem mora ali continuou sem transporte público decente, saúde acessível, emprego formal, ou com emprego informal sob controle de facções. Isso reforça a lógica de que o poder paralelo passa a ser fonte de acesso. Quem domina o território oferece ou impõe solução, mesmo que violenta. A corrupção faz o resto. Políticos, agentes públicos, fiscais, todos em maior ou menor grau entraram no jogo em que favela virou mercadoria. Obras superfaturadas, contratos mal executados, licenças concedidas sem fiscalização. Tudo isso alimentou o ciclo. Nas comunidades, o poder do traficante ou da milícia é reforçado quando o Estado chega tarde, mal ou nunca. A opressão estatal passa a ser vista por uns como intervenção violenta e por outros como inexistente. A falta de credibilidade estatal permite que o discurso do protetor da favela venha de quem porta fuzil, troca tiros, impõe ordem com bala. Este cenário estrutural prepara o palco para o momento presente: reação policial em grande escala, facção com arsenal pesado, território contestado, civis presos no meio. A recente operação foi expressão disso, mas ela mostra algo ainda mais profundo. A cidade se partiu. O morro que viu o samba, o turista, o pôr do sol no arpoador, é também onde se atira com drones com fuzil automático, com blindados da polícia. O rosto humano que se perde na conflagração é o de quem mora ali, que cresce sem perspectiva, que vê o Estado como inimigo ou como agente de violência, e não como parceiro de cidadania. Então, o que leva à explosão de ontem? A lógica é clara. Os criminosos se tornaram poder territorial e armamentista.
o Estado responde com um aparato militarizado, mas não com cidadania e presença continuada. Os programas que deveriam urbanizar e integrar as favelas fracassaram ou foram abandonados. As decisões jurídicas limitaram a atuação, gerando brechas. A corrupção corroeu confiança. E quando você tem uma favela como zona de ausência de Estado, o aparato estatal aparece apenas para tiroteios, não para escolas, creches, cultura ou economia. E assim, o abandono torna-se conflito. Mas é importante entender que o crime organizado não é mais uma ferida restrita ao Rio de Janeiro. Ele se espalhou como um vírus silencioso por todo o Brasil. Hoje, as mesmas facções que nasceram nos morros cariocas têm ramificações em quase todos os estados, controlando rotas de drogas, armas, contrabando e até serviços clandestinos. O que antes era um fenômeno urbano localizado transformou-se em uma rede nacional com braços no norte, no nordeste, no centro-oeste e até nas fronteiras internacionais. As prisões que deveriam conter o crime tornaram-se escritórios de comando, e as ruas de cidades médias, antes pacatas, agora sofrem com execuções e confrontos motivados por disputas entre organizações criminosas. O Rio foi o berço dessa guerra, mas o Brasil inteiro, de forma direta ou velada, já sente os estilhaços dessa violência que não respeita fronteiras. Hoje o Rio de Janeiro aparece como cartão postal e como zona de guerra. A paisagem do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, as praias de Ipanema convivem com helipontos, barricadas, quartos de hospital lotados e famílias que fogem. A legenda dentro da cabeça de muitos moradores é outra: se eu sair de casa, posso não voltar. A promessa de cidade maravilhosa convive com o medo, e a pergunta que não podemos driblar é: como se reconstrói uma cidade que virou cenário de confronto? A resposta requer não só fuzis ou blindados, mas educação, saúde, emprego, cultura, infraestrutura e presença estatal real. A esperança, sim, a esperança, está em uma visão tradicional. Valorizar a comunidade, o povo, a história, o samba, o morro vendo o mar. Mas ressignificar tudo com dignidade, com cidadania, com presença do Estado que atua com justiça e com cuidado. Só assim essa cidade que continua linda poderá novamente ser segura, livre, respirável. O momento exige que nós, como sociedade, decidamos que lado queremos, o velho Rio ou o futuro renovado. Obrigado por me escutar. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe.